Oi, pessoal, a paz, tudo bem? Estamos aqui com o episódio 2 dos Sonhos Proféticos e hoje eu vou falar um pouco sobre os sonhos que eu tive da Nova Jerusalém e das moradas que nós teremos no céu. Fico me sentindo a She-Hulk toda vez que eu faço cabelo assim. Bom, o primeiro sonho que eu queria contar nós estávamos entrando na Nova Jerusalém, mais precisamente nos bairros. E logo que nós chegamos, né, eu estava com muitas e muitas pessoas ali e tinha um anjo recepcionando a gente e ele estava dando algumas explicações como algumas coisas iriam funcionar. E esse anjo, ele tinha uma tela gigante, flutuante, com instruções mesmo ali, coisas escritas e aquele anjo explicando algumas coisas para nós. Então nós chegamos ali na Nova Jerusalém e começamos a entrar pelos bairros e pelas casas, enfim. E é engraçado que tinham muitas lojas, porém as coisas dessas lojas não tinham preço. Elas estavam ali e a gente podia pegar o que a gente quisesse, né? Estava ali à disposição. E uma das pessoas que estava ali comigo, um amigo meu, ele pegava, né, algumas coisas e falava assim, não, mas é impossível que isso aqui seja de graça. Vocês estão dando de graça, não é possível. E ele inconformado porque as coisas estavam ali de graça. E parecia que ele estava segurando alguma coisa, parecia um celular, um tablet, era algo eletrônico. Ele estava segurando aquilo ali e ele não acreditava que as coisas estivessem de graça e à nossa disposição. E a gente continuou andando, né, por esses bairros e eu passei na frente de um Starbucks, algo que parecia um Starbucks, mas as coisas não tinham fachada ou etiquetas, né? Era tudo em branco. Né? Então eu entrei lá no Starbucks, eu peguei um café e era aquela canequinha, aquele copinho característico do Starbucks, assim, mas era tudo em branco, né? Não tinha etiquetas, né? As coisas não tinham etiquetas. E eu continuei andando ali pela Nova Jerusalém, pela cidade, até que eu cheguei num espaço que era uma praia, né? Eu tinha essa praia e tinha muitas pessoas ali brincando, jogando vôlei, jogando bola. E conforme eu olhava para cima, assim, né, eu via a praia e olhava para cima de algo que parecia um morro, eu via os muros da cidade, né? Então daquela praia a gente podia ver os muros da cidade. E uma hora eu olhei no chão da praia e tinha lixo no chão da praia. E eu fiquei indignada. Eu falei assim, como que aqui as pessoas têm coragem de jogar lixo no chão? E eu peguei aquele lixo, né, e saí procurando uma lata de lixo até que eu encontrei. E eu vi um anjo emergindo do mar e ele estava limpando o mar. Né? Era um anjo transparente, translúcido, eu conseguia ver um pouco ele, ele parecia um anjo feito de água. E ele também tinha encontrado uma lata de lixo no mar e ele levantava assim, eu via ele amassando aquela latinha, né? Parecia que a latinha estava se amassando sozinha. Eu quero ver como é que eu vou explicar isso em inglês. Então, eu continuei andando, né? E teve um momento que eu vi uma floresta. Continuando caminhando pela praia, eu vi uma floresta e eu comecei a tentar voar. Falei, será que aqui a gente voa? E, enfim, eu comecei a voar. E daí eu fui andando pela floresta e chegou uma hora que não tinha mais nada, né? Pela floresta, era só a mata e estava começando a ficar um pouco escuro. Eu não digo escuro, total escuridão, mas estava ficando menos claro, porque ainda era claro, mas estava ficando menos claro. E aí eu percebi que eu estava muito longe da cidade. Então eu falei, estou ficando muito longe, não tem mais nada aqui, eu vou voltar. E aí eu voltei para a cidade. E ali na praia eu vi algumas pessoas que eu conheço, ainda não são cristãs, né? Continuo orando por essas pessoas, eu vi alguns familiares, e eu, inclusive, vi um familiar, né? Algo que até me deixou triste, né? Quando eu acordei, que foi algo de muita oração, que eu vi esse familiar meu doente e ali, né? Criança. Eu falei, poxa, será que né, vai acontecer alguma coisa com essa pessoa? Enfim, uma pessoa pela qual eu orei bastante, né? Enfim, né? Eu até imaginei, poxa, será que essa pessoa vai morrer de forma precoce? Mas não aconteceu, né? Essa foi um sonho, assim, que eu vi que não aconteceu conforme eu vi. E é isso, esse foi o sonho da Nova Jerusalém que eu vi. E algo que eu fiquei pensando, né, que a Bíblia fala que as nações irão entregar os tesouros, né?
E eu fiquei pensando a respeito disso. Eu creio que ali nós teremos, enfim, o macarrão da Itália, os perfumes franceses, enfim, né? Tava ali o melhor café dos Estados Unidos. Não sei se Starbucks é dos Estados Unidos, mas tinha um café bom, tinha aparelhos ali. Então eu creio que a gente vai ter as melhores coisas ali de cada país. Eu creio que vão estar disponíveis ali pra gente, né? E esse sonho foi muito importante para mim, porque foi depois de um período de seca mesmo, que eu fiquei um tempo sem sonhar, né? Eu já contei isso no meu livro, que eu paguei muito mico, gente, no começo, logo que eu comecei a sonhar, porque eu sem entender, eu saía contando os meus sonhos para as pessoas e, obviamente, eu passei muita vergonha. Então, numa dessas de passar vergonha, eu fiquei chateada, eu fiquei muito chateada. Eu achei que a culpa era dos sonhos e não talvez da minha falta de maturidade ou da falta de maturidade das pessoas que estavam ouvindo. Mas eu achei que a culpa era dos sonhos e eu falei assim, ai Deus, não quero mais sonhar. Eu fiquei realmente indignada. Eu falei, Deus, não quero mais sonhar, eu não entendo esses sonhos, não quero. E beleza, e aí Deus me respondeu, né? E eu fiquei muitos meses sem sonhar. E pensa uma pessoa que eu, tipo, cochilava 15 minutos, sonhava, um sonho profético. E eu fiquei meses sem sonhar nada. E aí depois desse período, teve um seminário na nossa igreja, né, que foi um profeta, o Mike Shea. E ele, uma hora, né, ali, durante as ministrações e tal, ele começou a profetizar, né? Ele falou assim, olha, tem alguém aqui que tinha muitos sonhos e visões, mas você parou de ter esses sonhos e essas visões. Mas se você pedir perdão para Deus, Ele vai te dar de volta esses sonhos, essas visões. E daí eu entendi que Deus estava falando comigo, né? Porque eu desprezei um dom, né? Eu desprezei algo ali que o Senhor tinha me dado. E aí eu pedi perdão para Deus. Eu fui até o altar, eu me quebrantei, eu pedi perdão. Pedi pela misericórdia dele. E ele me concedeu novamente esses dons, né? Algo que estava adormecido ali. Ele me deu esses sonhos novamente, eu voltei a sonhar. E nessa mesma noite, depois de meses sem sonhar, foi que eu tive esse sonho aí com a Nova Jerusalém. E outro sonho também que eu queria contar foi em relação mais às moradas, né? Porque esse aí eu vi mais os bairros. E teve um momento que eu entrei na morada mesmo, onde a gente iria morar. E Jesus estava lá. E ele estava recepcionando a gente, né? E eu lembro que entrei num corredor gigante, assim, e olhava e não tinha fim de tanto quarto. Sabe quando você entra num hotel e você olha assim o corredor e você vê aquela fila imensa de quartos? Foi o que eu vi. Era uma fila imensa de quartos, eu não vi o fim. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu não vi o fim daquele corredor de tantos quartos. E aí Jesus sorrindo para mim, ele falou assim, eu não falei que na casa do meu pai tem muitas moradas? E aí a gente começou a andar assim por alguns lugares, a gente foi até uma cozinha e tinha um elevador gigante, um elevador não, e tinha um refrigerador gigante e muito tecnológico, assim, ele era muito grande e tinha muitas comidas ali, frutas que eu nunca tinha visto. Tinha uma fruta azul, que ela era meio gelatinosa, frutas rosas, nunca tinha visto aquelas frutas. E em um momento também a gente passou por uma sala, algo que parecia uma sala, porque tinha algo parecido como um sofá, e eu vi brinquedos no chão. Não sei se, né, como é que vai ser, se lá vai ter crianças, né, enfim, mas eu vi brinquedos no chão. E eu vi o Espírito Santo. Eu não sei como eu sabia, mas eu sabia que era o Espírito Santo. E naquele momento ali estava se apresentando como uma fumaça laranja. É o que eu consigo explicar. Uma fumaça laranja. É o mais próximo assim que eu consigo explicar. E no momento que ele passava por mim, eu me quebrantava, né? Eu começava a chorar assim, sabe quebrantamento, né? Que não é nem alegria, não é tristeza, mas você chora de quebrantamento. Então, às vezes ele passava por mim e quando ele passava por mim, eu sentia esse quebrantamento. Bom, esses foram os sonhos que eu tive sobre a Nova Jerusalém, sobre, creio que será o céu, né? A nossa nova casa, onde nós iremos morar, enfim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha alguns insights aí em relação a esses sonhos. E até se você entender alguma coisa, né, quiser compartilhar aí, eu estou, enfim, coração aberto. Beleza? É isso. Deus abençoe e até a próxima.